E quando nos deparamos com os fatos acontecidos no Éden, então podemos perceber que existem duas vozes, duas palavras, duas direções e dois caminhos: a voz de Deus, a voz da serpente chamada o diabo. O caminho de Deus, o caminho da serpente chamada o diabo. A palavra inerrante, invencível, inacessível e constante, viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, trazendo vida. E a palavra da serpente, chamada o diabo, que veio senão a roubar, matar e destruir, trazendo assim a morte. Por que a palavra da serpente traz a morte? Porque ela é mentirosa, pai da mentira, do engano, e nunca se firmou na verdade, haja vista que ela fazia parte do reino celestial antes do veredito de Deus, através do seu anjo Miguel, os lançando fora das regiões celestiais, fora do habitat celestial, fora das moradas santas, sagradas e eternas do nosso bom Criador, e expulsos dos céus, eles foram lançados, precipitados sobre a face da terra. Está escrito que o Filho de Deus viu quando Satanás, como raio, como relâmpago, caía do céu. E existem também dois caminhos: o caminho de Deus, o caminho da serpente, do diabo. O caminho do reino celestial, mesmo ainda na terra física, e existe o caminho do reino das trevas, existente entre os homens, por Deus haver expulsado os demônios de sobre a face da terra. Então, essa serpente, essa antiga serpente, ela está escrita no livro do Evangelho de Nosso Senhor, em 1 Coríntios, no seu capítulo 15, e no versículo, aleluia, 55, está escrito: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória
por nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o ungido de Deus. Então observe, a morte e o inferno trabalham juntos no seu caminho largo, e a sua porta espaçosa para conduzir as pessoas que portam dentro de si uma alma às profundezas do inferno, porque já estão selados, derrotados, vencidos e julgados pelo poder da palavra do Eterno, através do seu santo Filho Yeshua HaMashiach, que venceu a morte e o inferno quando morreu na cruz do Calvário, por preço de redenção a todo aquele que nele crê. Então, por isso, existe a escolha do ser humano, de que caminho, de que lado, de que esquadrão, de que exército espiritual, mesmo vivendo na terra, a pessoa escolhe. Então essa serpente, ela é a morte. Por quê? Porque as suas palavras conduziram Eva ao pecado. Quando ela olha para Eva, a mulher que Deus havia criado pela costela do seu marido Adão, então ela ouve, ela dá ouvido, ela dá crédito, ela acredita na palavra da serpente. E quando ela acredita na palavra da serpente, automaticamente a palavra de Deus, a palavra que o Criador havia lhes dado, outrora dizendo: não coma, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Então o Senhor estava dizendo que degustar e ingerir aquele fruto pela sua palavra era proibido. Deus havia permitido com que o homem e a mulher que ele havia criado comesse de todas as árvores e frutos que havia no Éden, no paraíso, que Deus havia formado sobre a face da terra para que as suas criaturas, homem e mulher, neles vivessem em paz, neles vivessem alegres, felizes, debaixo de uma áurea, de um poder de santificação, onde não havia pecado, onde não havia erro, onde não havia defeito, onde não havia dores, onde não havia fadiga, onde não havia estresse, onde não havia, aleluia, problemas, onde não havia contenda, onde não havia traições, onde não havia decepções, onde não havia vícios, onde não havia nada que pudesse corromper aquele homem, aquela mulher. Deus havia os criados para uma eterna felicidade. Não havia lágrimas, não havia choro, não havia dores, não havia perseguições, não havia tentações. Não havia morte, porque não havia pecado, e não havendo pecado, não há morte, porque a força do pecado é a lei, é a palavra de Deus. Quando praticada, quando obedecida, então a morte e o inferno ficam cerradas, atadas, amarradas,
neutralizadas contra a vida daqueles e daquelas que dão ouvidos, que creem, que andam, que obedecem e que praticam de maneira saudável, santa e divina a palavra de Deus, mesmo como seres humanos sobre a face da terra. É por isso que está escrito que aquele que crê, quem crê, guarda, quem guarda, pratica, quem pratica está livre das forças do mal, porque está escrito que aqueles que são de Deus, o maligno não lhes toca. Então assim vivia Adão e Eva no paraíso construído por Deus em sua inigualável perfeição. Então, em um dado momento daquela história, segundo as Escrituras Sagradas, houve uma oportunidade entre Eva e a serpente conversarem. E foi nessa conversa que ela consegue enganar, iludir, lubridiar a mente, o pensamento e o coração daquela mulher que Deus havia criado de forma perfeita, de forma maravilhosa, magnificentíssima. Louvado seja Deus. Então, dando ouvidos à palavra da serpente, que começa com a verdade, entra o engano, que é a meia-verdade, um pouco de verdade com um pouco de mentira, e entra a mentira, quando diz que eles não iriam morrer. E de fato, fisicamente, eles não morreram. Mas espiritualmente, eles morreram. Porque primeiro, a carne, o seu corpo, que era uma alma vivente, deixou de ser uma alma vivente e passou a ter uma alma. Então seu corpo passou a ter data de validade, porque se desprendeu daquilo que era formado para viver de forma uniforme, de forma única. Deus havia criado o corpo e a alma para viverem de forma única, indesligável. Mas o pecado entrando gerou a morte, e está escrito que a morte entrou a todos os homens por causa do pecado. Por um homem veio a morte a todos os demais homens que foram gerados desde Eva e Adão para frente até os dias de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Então a morte entrou a todos os homens, porque por um homem veio a transgressão da palavra de Deus. Eles fizeram uma escolha, mesmo conhecendo a vontade de Deus, a vontade do seu Criador. Então havia a palavra de Deus e a palavra da serpente. Havia a palavra do eterno e a palavra do condenado. Havia a palavra daquele que era justo, perfeito, santo e inerrante nas suas decisões, e havia a palavra daquele que já havia sido lançado fora do reino celestial por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência,
por causa de não aceitar os princípios e valores estabelecidos pelo próprio Deus no reino celestial. Agora imagine ele, depois de ser lançado do reino celeste, do reino de glória, do reino da vida eterna, viria a brincar aqui na terra com os seres humanos? Evidentemente que não. E como nós sabemos que essa serpente é o diabo? Como nós podemos atribuir a esse animal a posição demoníaca, diabólica das trevas e da morte, trabalhando junto com o inferno? Porque no livro de Apocalipse, capítulo 12, nos revelado quem é ela. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 está escrito. Vamos ler a partir do 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, que é Satanás, que é esse anjo que andava nas pedras afogueadas. Um dos anjos de destaque em beleza, fulgor, vigor, poder e glória que Deus o havia criado. Mas a soberba, o orgulho, o egoísmo e a sua vaidade, por ele ser um anjo belo, formoso e perfeito, criado pela perfeição divina, o maior perfeito dos perfeitos, a maior perfeição do universo, dos céus e da terra, que é o nosso Criador. Então ele se rebelou. E o que é rebelião? Ele não aceitou os padrões santos, virtuosos e vigorosos no reino celestial estabelecido por Deus. Todos esses princípios e valores, esses atributos gloriosos e perfeitos e formosos do nosso Criador, que nós aprendemos à luz das Escrituras Sagradas, já era antes de todas as coisas existirem, antes dele formar a terra, antes dele criar o homem sobre a face da terra. O reino celestial é de geração a geração. E foi em uma dessas gerações e eternidades espirituais que esse anjo desacatou, que esse anjo desrespeitou, que esse anjo não aceitou e se rebelou, segundo Isaías e Ezequiel, querendo colocar o seu trono acima do trono de Deus, acima das suas estrelas, que representa os seus santos anjos aí no céu. Olha o que diz no livro de Isaías, capítulo 14, e a partir do versículo 12. Como caíste desde o céu, ó anjo, filho da alva! Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Aí já está falando tanto do que aconteceu no céu, antes de todas essas coisas acontecerem, e o que vem acontecendo na terra. Quem é o responsável pelos erros, pelo pecado? Quem é o responsável pela tristeza, infelicidade, dores, fome, peste, males sobre a face da terra? Esse anjo decaído, que debilita as nações. Olha o que ele disse para nós entendermos a palavra de Deus. No verso 13, e tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, os anjos. Exaltarei o meu trono, usurpador. Ele queria o lugar de Deus. Ele queria usurpar a vontade de Deus.
Observe que o Filho de Deus, que já existia, que já era existente nessa época de rebeldia, de rebelião, de adulteração que esse anjo queria fazer no reino celestial. O Senhor já existia. E quando vemos no Novo Testamento as Escrituras nos revelar que o Senhor Yeshua, o Filho de Deus, o Cristo, mesmo sendo glorioso como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus ou querer o lugar do seu Criador, do seu Pai, está falando que a humildade, a simplicidade, a grandeza de amor e majestade que há em Cristo nosso Senhor era tão tamanha que ele nunca pensou, nunca desejou e nunca se opôs à vontade do seu Criador. O contrário desse anjo, que não só queria o lugar de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, mas do próprio Deus, para estabelecer as suas próprias malignas, diabólicas e maléficas vontades, com o seu coração malvado, porque se rebelar contra Deus, se opor contra Deus, prova que tipo de coração e pensamento esse ser tem dentro de si mesmo. Então, por isso que as Escrituras dizem que ele dizia no seu coração. Quer dizer, havia pensamento, havia emoções, havia sentimentos dentro daquele coração, mas um sentimento maligno, um sentimento faccioso, mesmo ele sendo um ser criado pelo próprio Deus. Havia dentro dele o conhecimento do bem e do mal. Havia dentro dele o discernimento entre o que é certo e o que é errado. Mas ele optou para o lado negativo, para o lado errado, para o caminho do mal, para o caminho maligno, para o caminho perverso. Então é por isso que quando nós olhamos para a face da terra, podemos ver nas ações de cada ser humano vivente, existente sobre a face da terra, quem esse ser humano serve, quem esse ser humano agrada com os seus pensamentos, com os seus corações e com as suas práticas diárias, de acordo às decisões dos seus próprios corações. Quem pratica o mal é desse anjo maligno, perverso e diabólico. Quem pratica o bem pertence ao reino dos céus, porque ninguém pode ser bom sem ter a presença do Filho do Homem dentro de si mesmo. Porque está escrito que todos pecaram, todos transgrediram, todos se extraviaram, se afastaram da glória de Deus. Então, todos os seres humanos, desde Eva e Adão, caídos pela desobediência da palavra de Deus, todas essas pessoas, nascidos de homem e mulher, são transgressores aos olhos de Deus, porque os seus comportamentos em si não produzem de si mesmo procedimentos de justiça, de acordo à justiça divina estabelecida nos céus e na terra. Então, à luz da Bíblia Sagrada, todos precisamos da sua misericórdia. Então, por mais bonzinho que uma pessoa seja, sem a presença do Filho de Deus ou do Espírito de Deus em si, essa pessoa é má. Porque ninguém pode ser autojustificador de si mesmo, porque todos nós, mesmo nós que nascemos, crescemos no Evangelho, dependemos da presença do Espírito de Deus para nos moldar
à luz das Sagradas Escrituras, que é a justiça de Deus dentro de cada ser humano, quando essa pessoa deseja reconciliar-se com seu Criador para não viver na prática da injustiça e do pecado, ainda que bonzinho ou boazinha sobre a face da terra. Porque ninguém pode dizer que não peca, que não erra, porque está escrito nas epístolas a João que aquele que diz que não tem pecado não está falando de crente, está falando de perdido, de ímpios, de pecadores. Porque o crente não tem mais pecado, não porque ele não tenha falhas como seres humanos, mas os seus pecados foram apagados pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, das pessoas, do pecador, arrependido dos seus pecados, alcançando misericórdia pelo Cordeiro de Deus, e o seu sangue não só nos lava, nos limpa, como nos purifica e nos branqueia dos nossos pecados, fazendo-se justiça para Deus como cheiro suave e agradável a Deus, como se nós nunca houvéssemos pecado sobre a face da terra. Então esse anjo está torcendo as palavras de Deus, enganando as pessoas muitas vezes com parte da palavra de Deus para tirá-las não só da presença de Deus, os que já foram remidos e salvos por Ele sobre a face da terra e que esperam a sua volta, a sua segunda vinda do seu Filho para nos levar para si mesmo e estarmos sempre com Ele no reino de glória celeste, onde esse anjo perdeu, onde esse anjo, pelo seu malvado coração, foi expulso e precipitado na terra. Então ele queria colocar o seu trono acima das estrelas de Deus. Ele era um filho da alva, ele era um filho da luz, ele era um filho da santificação, que se tornou um filho das trevas, um filho do maligno, se tornou o iníquo, o perverso, o mal sobre a face da terra, gerando todo esse caos visto e ouvido no meio das pessoas, para que as pessoas não alcancem e atribuam a Deus toda a catástrofe negativa que a terra sofre por causa dos seus próprios pecados, de acordo com o seu malvado coração. Então ele engana, depois que ele engana, ele mente, depois que ele mente, as pessoas acreditam, então as pessoas passam a comer do fruto que Deus disse que não toque, que não coma, que é o pecado. E esse pecado, ele é distribuído em partes, como por exemplo está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, a seguir está escrito: não tereis outros deuses diante de mim, não fareis para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o santo e maravilhoso dia de sábado para o santificar, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não direis falso testemunhos contra o seu próximo, honra o teu pai e a tua mãe, que é mandamento com promessas para que se prolongue os vossos dias de sobre a face da terra. E não cobiçarás a mulher do seu próximo, o filho do seu próximo, as coisas do seu próximo, os bens do seu próximo. Então, esses 10 resume a catástrofe pecaminosa que as pessoas aderiram, aceitaram de acordo à vontade do
diabo e não de acordo à vontade de Deus, porque Deus é vida e deu a vida de seu Filho para resgatar as vidas que estão sem vidas com Deus. As pessoas estão vivas por fora, mortas por dentro. As pessoas estão vivas na carne, mas mortas espiritualmente, dominadas pelas forças desse anjo demoníaco chamado Satanás, que trabalha com os seus anjos demoníacos, com as forças da morte, que é a antiga serpente, que tem enganado as pessoas a que elas vivam fora das Escrituras, fora da presença de Deus, dando a ela tudo que suas vontades, seus desejos, os seus olhos e os seus pensamentos almejam sobre a face da terra, porém aprisionando-as sob o jugo do pecado. Por quê? Porque está escrito que a alma que pecar, em outras palavras, que viver fora da presença de Deus, em desobediência às suas leis, às suas palavras, às suas escrituras sagradas, essa alma morre, passa a pertencer ao reino desse anjo decaído por causa do seu malvado, perverso, maligno e julgado coração. Porque tudo começou no coração desse anjo. E tudo hoje começa no coração das pessoas, porque é onde as pessoas veem e vivenciam as suas emoções, as suas vontades, os seus desejos. Por isso está escrito: e tu dizias no teu coração, no lugar das emoções, no lugar dos desejos, das vontades, daquilo que a carne gosta e é aprazível aos olhos, aos ouvidos e aos corações dos seres humanos. Por isso que ele só tem carnalidade para dar às pessoas, perversidade, violência, criminalidade, porque ele ama e adora ver as pessoas sofrendo, gemendo, padecendo com o caos que ele causa dentro das emoções, dentro dos psicológicos e dentro dos sentimentos dos seres humanos, porque ele quer ver aquilo que Deus criou para a honra e glória do seu santo nome, gemendo, padecendo e perecendo debaixo do jugo do pecado, aprisionado pelo pecado, sendo escravo do pecado, sem ser liberto pelas forças do bem, através de Yeshua HaMashiach, com o poder do seu sangue, que nos liberta, que nos transforma, que nos purifica de todo o mal e de todo o pecado. E eu deixo aqui uma pergunta para você: de que lado você está? Do lado do caminho da verdade da vida? Ou do caminho do roubo, da morte e da destruição? Porque está escrito em João 10, verso 10, que o ladrão não vem. Quem é o ladrão? O diabo. A morte. Que enganou Eva, tem enganado você e quer levar sua alma para as profundezas do inferno, onde ele vai viver eternamente, gemendo, chorando e rangendo os dentes, porque de dia e de noite o fogo e enxofre não se apagará. Então o que é que esse demônio fez? Tu dizias no teu coração: subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação, quer dizer, dentro do reino celestial, onde os anjos e os seres viventes habitavam de acordo à vontade de Deus, me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aí vem a resposta de Deus para ele. Ele disse que ia ser semelhante a quem? Ao Criador, ao Pai de nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach. Aí no 15 diz: e contudo levado serás ao inferno, porque está escrito: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem, os anjos, os seres viventes sobre a face da terra no céu plantarem, semearem,
colherão, quer bom, quer mal, quer certo, quer errado, quer para o céu, quer para as profundezas do inferno, porque está escrito: contudo levados serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então existe um juízo de Deus. Se você ouve a voz de Deus, está do lado de Deus, você viverá eternamente com Deus e com seu Filho no reino celestial. Se você está ouvindo a serpente, ouvindo o que é mal, o que destrói, o que mata, o que fere e o que transgride as escrituras sagradas, então é com ele que você vai passar a eternidade. Com quem você ouve é com quem você vai para essa eternidade sem volta, porque está escrito: morreu, segue-se o juízo.